Já tem um vídeo bem antigo aqui no canal falando um pouco mais sobre inteligência emocional, mas eu resolvi trazer uma atualização para vocês, já que esse é um pilar super importante da maturidade. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para te ajudar a ser uma pessoa mais madura. Geralmente as pessoas associam ter mais inteligência emocional com ser uma pessoa mais madura. Isso porque o inverso tem a ver com a imaturidade ou com a infantilidade, né? Pessoas sem inteligência emocional geralmente são descritas e associadas a adjetivos como ser explosiva demais, ou então chorar por tudo, ou não saber reagir às emoções, e tudo isso ter relação com a imaturidade. De fato, ter inteligência emocional se relaciona com esse tema da maturidade, mas não exatamente por esses adjetivos aí, mas sim porque o desenvolvimento da inteligência emocional, ele passa por esse processo nosso de crescimento, de desenvolvimento que é natural e esperado. Se a gente for pensar de uma forma bem linear, uma pessoa que não tem inteligência emocional é uma pessoa que se conhece pouco, porque ela não sabe como reage emocionalmente diante de algumas situações. Geralmente, a gente conhece pouco a gente mesmo quando a gente é novinho, né? Porque a gente teve pouco tempo de experiência com a própria existência. E quem são imaturas e infantis? As crianças, né? É natural que a gente caracterize crianças dessa maneira. Mas o conceito em si de inteligência emocional tem a ver com a gente passar pela racionalidade a nossa emoção. E aqui vamos entender aquela dualidade clássica entre razão e emoção, coração e cérebro. Como muitas vezes a gente consegue agir pela razão e agir pela emoção. E como tanto uma situação quanto outra são extremamente importantes para o nosso funcionamento, tá? Não é porque a gente agiu de uma forma emocionada ou agiu pela emoção que isso necessariamente vai ser ruim. Muitas vezes isso acontece como um instinto de sobrevivência. A questão é que a gente precisa, diante de determinadas situações, se abalar emocionalmente para agir com mais rapidez, acessar essa nossa via de ação mais rápida, essa nossa via de pensamento, de forma de interpretar a situação que é mais emocional e que é mais rápida mesmo. Vamos supor uma situação que você sinta perigo. É importante que você sinta medo para você conseguir lutar ou fugir pela sua vida ali. Uma situação em que você sinta raiva. Muitas vezes a raiva é motivada também por um sentimento de injustiça ou algo nesse sentido, e a agressividade que a raiva traz pra gente pode fazer com que a gente consiga se defender, se proteger de um predador, de um inimigo. Aqui eu tô falando de uma função bem biológica mesmo dos sentimentos, mas para vocês lembrarem de que todos os sentimentos eles têm uma função. Vou espirrar. Não vou não. E que justamente por isso que é importante que a gente esteja atento ao nosso funcionamento. Mas nem só de emoção e de agir emocionado se vive a vida. E a razão também tem a sua parcela de importância e também a sua parcela de contribuição em todas as tomadas de decisão que a gente faz e tem na nossa vida. Quando a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, para a nossa vida financeira, para a nossa vida profissional, ou até mesmo decisões que envolvam elementos como esse, uma mudança de cidade, uma mudança de vida. É importante que a gente consiga processar pela racionalidade, por essa via que é mais lenta e não tão rápida quanto a da emoção. Isso porque tem algumas tomadas de decisão que a gente precisa tomar na vida que tem a ver com ponderar, refletir, analisar determinados processos. E a gente não consegue fazer isso de uma forma rápida e instantânea. A abordagem da psicologia que tem mais evidência científica, a TCC, ela é uma abordagem que tem como base filosófica o estoicismo. Inclusive fica aqui de indicação se você quer se aproximar, entender melhor o que é que a TCC fala, né, do que é que eu trazendo aqui de base de psicologia para vocês podem dar uma olhada aí no estoicismo e nos principais autores que vocês vão encontrar um material bem interessante sobre isso. E dentro do estoicismo, né, o Epiteto, que é um dos filósofos do estoicismo, ele tem uma frase que é uma premissa dentro da TCC. Ele diz que o que gera sofrimento em nós, seres humanos, não são os fatos em si, mas sim a forma como a gente interpreta os fatos. Não é exatamente assim a frase, tá? Eu tô falando aqui de uma maneira mais livre, mas para vocês entenderem a prática disso. Isso é muito importante pra gente entender por que a gente não tem inteligência emocional muitas vezes em determinadas situações. Porque geralmente a gente está interpretando de uma forma emocional determinadas situações e aí é uma emoção que não condiz com a realidade. É
essa distoância, essa discrepância ali entre o que a gente faz com aquilo que a gente está sentindo e o que está se apresentando na realidade pode ser um indício de falta de inteligência emocional. E para TCC, a gente sempre está relacionando 3 elementos aí para entender o nosso funcionamento de uma forma geral. A gente está sempre relacionando o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento. Na medida em que você determina aquilo que você vai fazer de acordo com aquilo que você está sentindo, isso pode te indicar ali que você não passou a tua ação por essa racionalização do sentimento, ou seja, você não ponderou racionalmente de uma forma lenta se aquela emoção condiz com a realidade ou está associada na realidade à tua interpretação, ou seja, a crença que você tem sobre determinada situação. Então essa é a primeira dica para você que quer desenvolver mais inteligência emocional. Você precisa treinar a tua percepção às ações e reações emocionais que você tem. Primeiro, partir do pressuposto de que sim, você vai reagir emocionalmente. Não tem nada de errado nisso necessariamente, mas a ideia é que você não julgue e sim observe. Como é que você age? O que é que você pensa quando geralmente você sente raiva? Ou que tipo de situação te provoca determinados sentimentos? Situação de injustiça te provoca pena? Situações em que você não é ouvido te provoca irritabilidade? Faça esse monitoramento. O automonitoramento é uma das técnicas que a gente tem de maior evidência para que você consiga realmente melhorar, para te ajudar. E a maior fonte de autoconhecimento que você pode ter. Ninguém ensina sobre inteligência emocional, sobre lidar com as próprias emoções na escola. Então, não se assuste se você não conseguir nomear, diferenciar nesse começo. Isso é super natural. A ideia é que literalmente você treine essa habilidade, você vá colocando em prática e isso fique cada vez mais refinado, apurado dentro da tua percepção. Então, nomeie, tente encontrar ali sinônimos para aquilo que você está sentindo, ou descrever mesmo, se não encontrar uma palavra exata para aquele sentimento. E geralmente vai ficar bem mais fácil para você perceber esses estados emocionais quando eles estão bem intensos, porque ali fica bem claro. Mas perceba que para você chegar naquela intensidade nível 5, sei lá, daquela emoção, você passou por várias outras intensidades, por vários outros níveis emocionais que te levaram a chegar até ali. Então é natural que nesse começo você só consiga registrar ou só consiga perceber essas emoções mais intensas, mas já percebendo essas pequenas variações ou essas menores intensidades daquilo que você sente no teu dia a dia também. Depois que você fizer esse treino e ficar mais apurado, mais fácil de perceber esses teus estados emocionais e as variações deles, é hora de você começar a treinar esse levar para a racionalidade a emoção antes de agir. Ponderar, analisar, refletir, avaliar se aquilo que você quer fazer está baseado na tua emoção, correspondente à realidade, ou se aquilo que você quer fazer está baseado na tua emoção e numa crença, e não na realidade tal qual ela se apresenta. Inteligência emocional, gente, é uma habilidade que se aprende treinando. E muitas vezes você pode achar até que esse exercício aqui, ele é bobo, ele é banal, você sabe muito bem, você se conhece muito bem a forma como você funciona. Mas eu lhe garanto que através do automonitoramento você vai ver que as coisas são bem mais diferentes. Como a gente tem essa posição autocentrada, né? Então a gente tá o tempo todo sentindo aquilo, pensando aquilo, a gente acha que tá tudo na ponta da língua e que tá muito claro pra gente. Mas não fica tão claro assim. É realmente com esse zoom maior que a gente dá nos nossos estados e nas nossas formas de funcionamento que a gente começa a perceber esses nuances. Te falo por experiência própria, tá? Eu também pensava e achava, entendia dessa maneira. Mas quando eu fui me aprofundando, me especializando cada vez mais na abordagem ali, eu também fiz esse automonitoramento através de aplicativo, através de cadernos, enfim, de anotações ali, para eu conseguir entender melhor tanto a técnica que eu ia utilizar, né, com os meus pacientes, com os meus clientes, quanto também a teoria no meu funcionamento. E foi uma surpresa o tanto de coisa que eu pude descobrir a respeito do meu funcionamento emocional e das minhas crenças também. Então eu te convido a realmente colocar esse exercício em prática. Comece a registrar, a anotar quais são as emoções que você sente no teu dia, quais foram as reações que você teve diante dessas emoções. E comece a se perguntar, tá, o que eu estava pensando nessa hora que eu tive determinada reação ou que eu senti determinada emoção? Isso que eu tô pensando corresponde à realidade mesmo? Eu tenho como provar que eu pensei isso por conta disso, daquilo e daquilo outro? Ou eu tenho como provar que eu pensei isso a partir das experiências que eu tenho, do conhecimento prévio que eu tenho das situações? Isso é uma ferramenta
ferramenta maravilhosa para você desenvolver cada vez mais inteligência emocional. Autoconhecimento, autogestão e inteligência emocional. Me conta aqui nos comentários o que mais você quer saber sobre esse tema da maturidade. Esse é um dos pilares muito importantes, mas eu quero trazer cada vez mais informação sobre esse tema aqui para vocês. Eu te vejo na quarta que vem, às 18 horas, com mais um vídeo aqui para você. Um abraço e até lá!